Tá vendo? Pronto. Turma, ó, vou compartilhar minha tela. Então, hoje a gente já peguei essas questõezinhas do Enem e a gente vai fazer. Tá todo mundo vendo a tela? Sim. Sim. Deu certo? Beleza. Então, vamos lá. Ó. Peraí. Essa. Questões de linguagem e interpretação de texto da UERJ de 2017. Eu gosto dessa. A UERJ tem um vestibular inteiro muito bom, tá? É um vestibular muito legal. E aí eu peguei algumas pra gente poder ver. Então, olha só, chegou lá. Opa. Chegou lá e a gente tem aqui um textão, ó, né? Poxa, texto grande. Quem tem preguiça de ler, né? Não pode mais ter, tá? Mas o que a gente faz para a gente otimizar o nosso tempo, tá? Olha só, a gente vai aqui e já pega, olha, a fonte, Machado de Assis, que é um escritor brasileiro, né? Vocês já ouviram muito falar dele, né? Vocês conhecem Machado de Assis? Já leram alguma coisa deles? Já ouvi só falar, mas nunca li não. Só falar? Dani também? Só ouviu só falar? Oi? Você também já ouviu falar do Machado de Assis? Foi eu que falei. Ah, foi você? Achei que... Só falar. Uhum. achei que tivesse sido Ana Maria, desculpa. Duda, você já ouviu falar no Machado de Assis? Já devo ter lido alguma coisa, mas eu não lembro. Não, ó, vou ajudar. Dom Casmurro, que tem Bentinho, a Capitu. Aham. Já Sabia, já. Já li. Eu fiz na escola uma apresentação de, tipo, como se fosse... Como é que é? Tipo, um julgamento. Isso! Tribunal. Isso na escola. Foi muito legal. Então, pessoal, esse romance que eu e a Duda estamos conversando, Dom Casmurro, é um dos romances mais famosos do Machado de Assis, que está traduzido em várias línguas, tá? Se a gente tem, por exemplo, Shakespeare na Inglaterra, né? A gente tem o Machado de Assis aqui no Brasil, né? Como se fosse o nosso representante aí da nossa literatura brasileira e da nossa língua portuguesa. Aqui no Brasil, né? E esse romance, o Dom Casmurro, a Globo fez uma série que é lindíssima, tem ela toda no YouTube depois, vocês podem procurar. Ele é uma série que eles fizeram baseado nesse romance, né? É uma história de um personagem, né? Que é o narrador, personagem, que é o Bentinho, e ele tem uma vizinha com quem ele é apaixonado, que é a Capitu, né? E aí fica um mistério, eles se relacionam, caso fica um mistério aí no ar se Capitu traiu ou não o Bentinho, né? E é por isso que a Duda deve ter feito esse julgamento, né? O tribunal, para saber se traiu ou não, né? Foi uma estratégia incrível, uma das maiores mistérios da literatura universal, né? É essa questão. Davi, você quer falar alguma coisa, amor? Nath, tô muda não. Achei que eu tava muda. Eu tô fazendo barulho aqui. Foi mal. Não tá fazendo barulho não. Eu achei que você queria falar alguma coisa. Foi mal. Pode não. falar também. Não, Então, ele é um escritor, né? Por que eu tô falando dele, né? E tá aqui na prova também, tá vendo? Ele cai muito em vestibular, né? Então, o Machado, ele vai trazer, o que é o mais importante da gente saber dele, é que ele sempre vai trazer pra gente uma crítica social forte da sociedade, né? Crítica social da sociedade é ótima. Uma crítica da sociedade da época dele, que é o século XIX, mas que a gente consegue transpor essa crítica para os nossos dias atuais. Ele está sempre mostrando para a gente esse olhar crítico, desconfiado de quem sabe que tem alguma coisa ali que não tá bem, né? Então, esse aqui, desse texto que está aqui na prova, é o Esaú e o Jacó, né? Esaú e Jacó são irmãos gêmeos. Onde mais vocês sabem que tem na história aí universal irmãos gêmeos? Na Bíblia tem. Na Bíblia. Na Bíblia tem e também faz uma referência a quem também? Qual outros irmãos? Você fala gêmeos? Não é gêmeo não, mas eles são irmãos, né? João e Maria, professor? Não, na Bíblia, o Caim e Abel, né? Sim, Caim e Abel. Caim e Abel. Eles não são gêmeos, os Jacó são, né? Mas
Caim e Abel, eles são irmãos só, né? Assim, um é mais velho que o outro, né? Ele vai pegar um pouco do Caim e do Abel, ou é da Abel? Eu sempre esqueço se é um menino ou menina, ou se são dois meninos. Dois meninos. É Caim e Abel. E Abel, tá. Então são dois meninos, isso. E aí o Esaú e Jacó também são gêmeos, dois meninos. O que eles vão pegar? Essa questão dos gêmeos, gente, na vida, né? Foi um mistério da medicina, já foi por muito tempo. Muitos estudos no século XIX e no XX sobre gêmeos, sobre genética, né? Porque eles são pessoas, ainda mais os gêmeos idênticos, né? Eles são pessoas que dividem o mesmo DNA, né? São pessoas que praticamente, muitos dos estudos para saber como que uma coisa vai funcionar, uma substância vai funcionar, às vezes eles pegam gêmeos para poder ver, porque eles têm um DNA praticamente o mesmo, eles dividem assim, né? Ninguém tem um DNA igual ao outro, né? Mas o deles é muito, muito parecido, porque eles são gêmeos, né? Então é uma questão assim incrível, né? Duas pessoas idênticas nascendo, né? Isso já foi até casos de mitologia, assim, né? De discussão quando, na Idade Média, né? Dessa questão de nascer dois bebês idênticos, né? E aí tem sempre essa questão, né? Do duplo, né? Se um é bom, o outro é mau, né? Se um é bonito ou o outro é mais simpático, a gente fica assim, pô. Aí a história, as literaturas e a arte foi fazendo isso, né? Se a gente for pegar lá na nossa telenovela, por exemplo, né? As Mulheres de Areia, tem a Ruth, a Raquel, a Boazinha, a Mazinha e a Mar, né? A Ruth era a Boazinha, professora, paciente com o João da Lua lá, né? E a Ruth ambiciosa, a Raquel, perdão, ambiciosa, né? E toda a malvada da história. Então tem sempre isso. O Jacó também vai ter isso, o invejoso, né? Aquele que é o burro e o inteligente, né? Vamos pensar assim. E que não tem nada a ver, hoje em dia a gente sabe, né? A personalidade, mesmo eles sendo gêmeos, é diferente, cada um tem as suas habilidades e não tem essa que a gente chama de dicotomia, quando a gente coloca dois polos. Ah, se um é inteligente é porque o outro não é. Se um é bom, o outro não é, né? Então, mas não é sobre isso o texto aqui, as questões, mas é só para vocês poderem situar aí no universo machadiano e um pouquinho do texto do Esaú e Jacó, que ele vai pegar justamente dois irmãos aí, né? Ele está lendo, ele vai estar fazendo uma intertextualidade aí com a Bíblia, etc. Né? Então, vou deixar vocês lerem um pedacinho aí do texto, tá? Ou vocês querem que eu leia e vocês vão acompanhando? O que vocês preferem? Você lê, a gente acompanha, professor. Tá bem. Então tá. Então vamos lá. Deixa eu só molhar então a garganta aqui para fazer uma voz de narradora aqui, ó. Era a primeira vez que as duas iam ao Morro do Castelo. Começaram a subir pelo lado da Rua do Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que nunca foi lá. Muito haverá morrido, muito mais nascerá e morrerá sem lá pôr os pés, no Morro do Castelo. Né? Nem todos podem dizer que conhecem uma cidade inteira. Um velho inglês, que aliás andara terras e terras, confiava-me há muitos anos em Londres, que de Londres só conhecia bem o seu clube, e era o que lhe bastava da metrópole e do mundo. Natividade e Perpétua são duas mulheres. Conheciam outras partes, além de Botafogo, mas o Morro do Castelo, por mais que ouvissem falar dele e da cabocla que lá reinava em 1871, era-lhes tão estranho e remoto como o clube. O íngreme, o desigual, o mal calçado da ladeira mortificavam os pés a duas pobres donas. Não obstante, continuavam a subir, como se fosse penitência, devagarinho, cara no chão, véu para baixo. A manhã trazia certo movimento. Mulheres, homens, crianças que desciam, subiam lavadeiras e soldados, algum empregado, algum lojista, algum padre, todos olhavam espantados para elas, que, aliás, vestiam com grande simplicidade. Mas há um doner que se não perde e não era vulgar naquelas alturas. O doner aqui é elegância, tá vendo aqui, ó? Né? Nessa época eu usava um pouco a língua francesa, né? Igual a gente tem uns estrangeirismos do inglês, eles tinham, no século XIX, tinha para o inglês, do francês, né? Então, mas há um doné, ou seja, há uma elegância que não se perde e não era vulgar naquelas alturas.
A mesma lentidão no andar, comparada à rapidez das outras pessoas, fazia desconfiar que era a primeira vez que ali iam. Com efeito, as duas senhoras buscavam disfarçadamente o número da casa da cabocla, até que deram com ele. A casa era como as outras, trepada no morro. Subia-se por uma escadinha estreita, sombria, adequada à aventura. Quiseram entrar depressa, mas esbarraram com dois sujeitos que vinham saindo e coseram-se ao portão, juntaram-se no portão, né? Um deles perguntou-lhe familiarmente se iam consultar a adivinha. Aqui, gente, não está escrito errado não, tá? Isso aqui também é um arcaísmo aqui do português, que é do século XIX, né? Aqui a gente substitui esse dois aqui, que é do português de Portugal, para o dois mesmo, né? Perdem o seu tempo, concluiu o furioso, e hão de ouvir muito disparate. É mentira dele, emendou o outro, rindo. A cabocla sabe muito bem onde tem o nariz. Hesitaram um pouco, mas logo depois advertiram que as palavras do primeiro eram um sinal certo da evidência e da franqueza da adivinha. Nem todos teriam a mesma sorte alegre. A dos meninos da Natividade podia ser miserável. Então, enquanto cogitavam, passou fora um carteiro que as fez subir mais depressa para escapar a outros olhos. Tinham fé, mas tinham também vexame da opinião, como um devoto que se benzesse às escondidas. Velho caboclo, pai da adivinha, conduziu as senhoras à sala. Minha filha já vem, disse o velho. As senhoras como se chamam? A falar a verdade, temiam o seu tanto. Perpétua menos que Natividade. A aventura pareceu audaz e algum perigo possível. Não põe aqui os seus gestos. Imaginai que eram quietos e desconcertados. Nenhuma dizia nada. Natividade confessou, depois que tinha um nó na garganta. Felizmente, a cabocla não se demorou muito. Ao cabo de 3 ou 4 minutos, o pai a trouxe pela mão, erguendo a cortina do fundo. Então aqui, turma, a gente tem um pedacinho aí, né, dessa narrativa do Esaú e Jacó, em que a Natividade é perpétua, elas vão lá em busca de uma cabocla que adivinha, né, uma vidente, uma cartomante, talvez, alguma coisa que ela coloca cartas, né, e elas vão lá no Morro do Castelo. Elas saíram do Botafogo, né, que é um bairro nobre do Rio, né, e tradicional, né, do Rio de Janeiro, e foram ao Morro do Castelo, né? Então, elas conheciam outras partes além de Botafogo, que é o bairro delas, mas quase nada aí do Morro do Castelo, né? Então, elas vão lá, mesmo elas terem se vestidas não de alguém da corte, né, mas de alguém assim mais simples, já sabiam que elas não eram dali, né? E aí os dois lá, moços, falam, né, perdendo seu tempo, né? Essa mulher fala disparates e o outro, né, defendendo um pouco a cabocla aí, que adivinha, né? E elas estão com medo do julgamento, né? Então, assim, essa é a cena que a gente tem aqui, né? Pessoal, ficou alguma dúvida na minha leitura? Não, vocês não conseguiram entender a cena que está colocada aqui? Eu não entendi esse finalzinho, que fala que a cabocla não demorou. Ah, sim, ela não demorou para chegar lá. Elas ficaram na sala lá, na atividade perpétua, né? Aí elas estão lá na sala. E assim, se pudesse falar, se alguém falar, pode fugir pela esquerda ali, elas iriam, né? Que elas estavam com medo de estar ali nesse lugar para adivinha, tá? De estar fazendo esse movimento de estar numa pessoa vidente, né? De estar numa tarógola, né? De ir lá na cartomante, por exemplo. E aí, só que não demorou muito, ainda bem, né? Que ela chegou lá e depois ao final, tá? De 3 ou 4 minutos, o pai da cabocla levou ela na sala e falou assim, tá aqui, ó, ela já chegou, né? E aí elas entram, né, lá para a sessão, né, da adivinhação, ok? Esse é o finalzinho, aí corta aqui, né? A gente só tem até aqui de história, né? Ô, Nath, posso intrometer? Me intrometer? Pode, claro. Oi, gente, a Nath falou aí no inicinho, eu serei breve, que uma coisa, eu gosto muito do Machado de Assis, a Nath também. A Nath falou aí no inicinho, uma coisa muito importante no Machado, é que ele foi um grande crítico da burguesia brasileira. E eu não sei se eu me distraí, se ela falou, se ela deixou essa parte para o grande finale,
e eu vou atropelar a fala dela. Uma coisa muito importante do Machado de Assis é que ele era mulato. Ele foi filho de escravo com uma lavadeira. Então, ele foi uma grande figura assim para o Brasil, porque vocês pensem só, ele nasceu em 1847, uma época em que ainda havia escravidão no Brasil, e ele era mulato. Então, esse cara conseguiu uma proeza cabulosa, né? Ele conseguiu, ele deu, é claro que é triste dizer isso, mas ele conseguiu isso com sorte, porque o pai dele trabalhava numa fazenda de uma mulher que era uma francesa, que foi madrinha dele, era uma mulher muito à frente do tempo dela, e ela né, não tinha os preconceitos tristes que, né, a nossa terra já tinha na época. E aí ela mandou o Machado para a escola, aí ele não gostou da escola, ela contratou professores e comprava livros europeus para ele. Enfim, ela arrumou emprego para ele onde, né, ele não teria se não fosse por ela e tal. Mas estou dizendo isso porque ele entrou nesse mundo da burguesia, mas ele sofreu muito, né? Mas ele foi um gênio cabuloso, assim. Machado, ele é estudado no mundo inteiro porque a obra dele é genial, assim. Mas na época ele sofreu muito preconceito. E ele critica a burguesia com uma ironia, e eu estou dizendo isso porque quando ele fala aí que essas mulheres, né, essas mulheres representam a burguesia, né, Nath, do Rio de Janeiro, e elas saem lá do Botafogo, né, com toda a pompa, né, lá do Botafogo, e sobem o morro para ir lá, né, porque elas precisam do serviço, né, e aí elas ficam lá com medinho, ele está sendo debochado com essas mulheres. Ele está sendo ácido, ele está falando... Só que ele fala isso sutilmente, porque ele não podia falar escancaradamente, né? Hoje em dia ele ia rir da cara dessas mulheres, mas na época ele não podia. Dá licença, Ou talvez, desculpa. eu acho até, Daphne, isso é uma questão, o que você trouxe agora da biografia dele, eu não sabia, essa questão da madrinha dele, eu não sabia mesmo, de verdade, foi ótimo. Mas uma vez, eu estou dando uma aula de Machado de Assis na segunda série na escola onde que eu estudo, onde que eu trabalho. E aí a gente está lendo Memórias Póstumas do Brás Cubas, que é um outro romance importantíssimo dele. E aí, que eu falo? Uma aluna fez uma pergunta incrível, incrível, que eu nunca tinha pensado nisso, que a gente estuda o Machado com o nosso olhar do século XX, XXI, né? E a gente nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu não sou machadiana, assim, eu gosto demais, acho ele um dos meus escritores brasileiros preferidos, mas eu não sou estudiosa da obra dele, eu sou leitora, né? Gosto muito de ensinar o Machado, de falar sobre. Mas eu nunca tinha estudado a fundo as questões machadianas, assim, né? E aí ela fez uma pergunta que eu precisei ir atrás, né? Buscar aí nos colegas, eu precisei da ajuda dos universitários. Aí ela me perguntou assim, o Machado de Assis era criticado, né? Muito, na época, ou as pessoas não entendiam, né? E aí, porque ele fala questões que a gente fica assim, como que ele falou isso, né? Muito porque, aí eu perguntei para um amigo meu que é professor lá da literatura brasileira na Letras, e ele me deu uma aula, assim, um áudio de uma aula que foi linda, assim, ele falando comigo, né? Com privilégio. E ele falou assim que, na verdade, ele sofreu o preconceito, como a Daphne colocou, muito, por questões raciais, né? Da origem dele também, não só racial, mas também da origem, né? Dessa origem de ser filho de lavadeira, né? Mas enquanto escritor, né, intelectual, assim, pensador, ele foi, as pessoas realmente não conseguiam ter não conseguiam identificar essas sutilezas, né? essas sutilezas da língua, né, a ironia, principalmente, que é o que a Daphne chama bastante atenção, que é essa questão da natividade da perpétua, né? Então, porque ele usa essa armadilha da ironia, as pessoas não entendiam muito bem, né? Então, por isso que ele podia falar.
E A talvez burguesia não sabia ler essas ironias, né? exato, não sabiam identificar. E outra, a gente só consegue ter o olhar que a gente tem, aí foi a parte que eu adorei, que esse meu amigo falou, esse professor, que foi assim, a gente só consegue ver Machado de Assis do jeito que a gente está vendo a partir dos anos 30 do século XX. Não se estudava o Machado do jeito que a gente está estudando aqui agora, né? Ele era gago e epilético. E aí as pessoas justificavam, as pessoas criticavam o estilo de escrita dele e falavam que algumas coisas eram falha de escrita, porque ele era gago e epilético. Olha que ignorância, né? Esse negócio de que Bentinho foi traído, que Capitu, durante muitos anos, foi coisa do século 30, da década de 30 mesmo, que alguém percebeu, foi uma mulher estadunidense, que percebeu que, na verdade, Capitu não traiu o Bentinho, que até então, Bentinho era o santo, né? bonzinho, que tinha sido traído, coitado. E ele é chato pra cacilda. Caramala. Eu sou da favor que ele tenha traído, mesmo que que ele é muito chato. Ou Eu personagem. queria que ela tivesse traído, Eu mas queria acho que também. não. Eu queria. Mas assim, então é importante a gente entender isso também dele. A gente só consegue reconhecer essas estratégias dele porque a gente consegue, por causa do século do XX, essa leitura crítica do Machado, né? Mas teve um grande crítico dele, ferrenho, que não gostava do Machado, nem pessoalmente, nem na escrita, que é o Silvio Romero. Ele criticava bem o Machado, né? Falava que ele não iria durar, olha só, falava que ele não fazia nada de novo, que ele, né? Que pena, ninguém lembra do Silvio Romero e todo mundo lembra do Machado de Assis, né? Então, é aquilo. Bom, a gente não destoou aqui de nada que eu queria da aula, porque é importante demais vocês irem com essas discussões do Machado, né? Nas provas, porque ele não cai, assim, não tem livro, né, no Enem, mas tem, às vezes, alguma questão que possa ser, que vocês precisam lembrar e acionar o conhecimento de Machado de Assis, né? Então, por isso que eu escolhi, e essa conversa minha com a Daphne aqui com vocês é importante para que vocês tenham, né, essa leitura. E mais, né, não só para fazer a prova, mas para a vida toda aí também. E ele serve como serve de exemplo para repertório social, tá? Cultural, que vocês possam usar. Porque se é um tema que vai precisar que vocês critiquem hábitos da sociedade, por exemplo, o Machado é um ótimo exemplo para vocês usarem, né? Com delicadeza, né? Com sutileza também, com o que cabe, cuidado para não ficar contando a história do Machado de Assis lá, né? Contando o romance. Mas é importante, um exemplo, né? A literatura nos traz muita forma de como ver o mundo, né? É uma das funções da literatura e da arte, né? Então aqui a gente já viu que a ironia dele aqui tá diretamente essas duas personagens, que é da burguesia, da corte, né? Que ainda a gente tá 1800, né? 71, ó, a gente ainda tá. 1976 é a data da edição desse livro, tá? De onde que eles buscaram o texto, né? Mas aqui, ó, lá em 1871, ó, a Natividade é Perpétua, né? Elas estavam lá nesse segundo reinado, né? O Império, então elas estão da corte, elas foram lá. Mesmo que simples, na cabeça delas, elas sabiam que elas não eram dali, né? Todo mundo sabia que elas não faziam parte dali. Né? E comedinho de alguém reconhecer que elas estão fazendo no morro, né? A gente sabe que até hoje tem isso, né, gente? Olha como é que o Machado está mostrando uma coisa assim, não é do século XIX isso não, né? A gente sabe que tem isso até hoje, né? Então, a gente pode passar para as perguntas, né? Então, olha lá. Na primeira questão, eles têm assim, olha, no texto de Machado de Assis, espera aí que vocês estão em cima a câmera está em cima do texto. No texto de Machado de Assis, narra-se um episódio protagonizado por duas personagens que se dirigem a uma consulta com uma adivinha. Ótimo, é isso aí que é a cena, né? Então, com base no exposto no texto, uma motivação para essa consulta pode ser descrita como
Como é que vocês acham que pode ser? Vamos voltar lá no Eu acho, texto? Hum. eu acho que é a A, não. Preocupação oriunda da perda de bens? É, porque elas eram ricas. Vamos ver aqui. Ó, Se bem que acho que não tem nada falando disso, não. não tava. A gente sabe que elas eram ricas, né? Mas É. olha só esse parágrafo aqui, ó. Hesitaram um pouco, mas logo depois advertiram que as palavras do primeiro, desse moço primeiro aqui, ó, que falou que elas estavam perdendo tempo, eram sinais certos da evidência da franqueza da adivinha, né? Ela é franca e ela é competente no que ela fala, porque ele ficou meio bravo, né? Porque às vezes com o que ela falou com ele. Nem todos teriam a mesma sorte, nem todos teriam a mesma sorte alegre. A dos meninos da natividade podia ser miserável. E então, enquanto cogitavam, passou fora um carteiro, etc. A natividade, ela é mãe do Isaú e Jacó, tá? Mas aqui, a dos meninos da natividade, que vocês não precisavam saber que ela era mãe. Mas nessa passagem aqui, a gente tem, ó, dos meninos da natividade podia ser miserável, né? Então, quando pergunta aqui, ela não está lá pela questão dos bens, né? Olha lá. A gente pode ser pela Então, de família, né? a letra D, a É, família. letra D. Eu ia falar agora. Muito bem. A família. Viram que vocês precisavam ler o texto todo, né? Não o romance em si. Claro, tá, que nesse ano aqui desse vestibular 2017 caiu Isaú e Jacó, né? Mas não vejam que eu peguei só Gente, assim. Nath, desculpa, eu só vou despedir aqui, viu, gente? Que eu tenho que Vai sair. lá. Dá licença. Beijinho, gente. Beijo, Tchau, tchau. Renata. Obrigada. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Daphne, deixa eu ver se Oi. ela vai. Eu acho que se. Não sei se você pode sair, se é anfitriã. Vê se você Tá. consegue. Vê se Vou você te consegue. colocar como host. Isso. Aí, aqui, então, vocês viram que não é uma pergunta que assim, eu precisava saber do livro, né? A resposta está no texto, né? Uma dica aqui boa é: viu uma informação importante sobre os personagens no texto, vai grifando, tá? Então, olha aqui, ó, importante, na atividade perpétua do Botafogo, a data, tá? É importante. Aqui, quando ela chega aqui no morro, ó, esse diálogo aqui mostra a importância. Sineide, estou com inveja desse cobertor aí. Tá debaixo desse cobertor. Que delícia. E aí a gente tem aqui, ó, a dos meninos. Tá frio, Sineide? Tá, hoje eu não tô muito boa, eu tô sentindo dor de cabeça aqui, aí tô só brincando. Não, tá ótimo. Fica aí que de alguma forma a gente absorve, né? É verdade. Então, olha só. Aí aqui, ó, a dos meninos da natividade, grifo, olha, tá falando da natividade, né? Da personagem. Então, todos não é para sair grifando o texto inteiro, que é claro que o texto é todo importante, mas assim, o que tá aqui no texto que pode ser bom, né? Para eu já olhar o texto, né? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Achei que alguém chamou, Nath, desculpa. Uma dica que funciona, gente, antes de ler o texto, é ler as perguntas antes de ler o texto, para a gente já ler buscando as respostas, tá? Isso funciona. Nos ganha tempo. Então, assim, quando você vê essa pergunta aqui, né? Qual que é a motivação da consulta? Na hora que você chegar perto da... Ixi, deu... Na hora que você chegar perto aqui, né? Você tá lendo a dos meninos da natividade, você já fala assim, é a família, por isso que ela buscou a família. Então, tem essas duas formas, tá? Ler o texto primeiro e depois fazer as perguntas, ou ler as perguntas primeiro e fazer um texto. Pessoalmente, Nath, aqui não me faz muita diferença para mim, mas para outras pessoas ler as perguntas antes de ler o texto já ajuda muito, né? Essa é uma questão que talvez ajudaria mesmo, né? Que aí você já ia direto aqui, ó, dos meninos da natividade, né? Então, marcou a letra D, né? A UERJ não tem letra E, lembrando que o Enem tem, né? Mas a UERJ, ela não tem letra E. Certo, turma? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? A A faz sentido,
né? Porque a gente sabe que elas são próprias aí da classe delas, da burguesia, elas têm bens, mas a gente não falou, o narrador não mostrou pra gente em nenhum momento essa preocupação, né? Nem dos amigos, nem do trabalho, né, gente? Elas são burguesas, né? Mulheres no século XIX não trabalhavam, né? E só poderia ser o D. Então, viram que a data era importante, vocês saberem que era no século XIX, né? Então, isso tudo aí a gente faz parte, a gente carrega isso tudo para fazer a questão, né? Então, uma questãozinha rápida, simples, mas que carrega muita informação, né? E aí vocês atiraram, vocês fizeram bem, né? Tá, letra D. Perfeito. Podemos passar para a segunda? Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo? Vamos para a última? Vamos para a última. E aí a gente deixa vocês fazendo. Aqui, 3. Ó. Vamos lá, vou pôr aqui. Tem jeito de passar para a barra aqui, que ótimo. Olha, o íngreme, o desigual, o mal calçado da ladeira mortificavam os pés as duas pobres donas. Então, essa frase está lá na linha 8 e 9. Quando vocês virem isso aqui na questão, ó, linha 8 e 9, esse Lzinho, é para vocês voltarem lá no texto que está lá, eles tiraram essa citação da linha 8 e 9. Né? Nessa frase, um recurso de linguagem é utilizado para reforçar o incômodo das personagens. Esse recurso é denominado. Então, vamos voltar lá no texto. Na verdade, não precisa nem voltar, ele está aqui, né? A cena, elas estão subindo o morro lá. Como é que é o morro, gente? Ainda mais o morro. Íngreme desigual. Isso. Mal calçado. Muito bem. O que vocês acham que íngreme, desigual e mal calçado, além de serem adjetivos pro Morro. calçamento do morro, né, para esse espaço que elas estão subindo, eles são, eu começo o íngreme e termino no mal calçado? Vocês acham que eu começo do menos pior pro pior ou do mais? Como é que vocês acham que ela fez isso? O narrador fez essa escolha de enumerar esses adjetivos? Eu acho que do mais pior. Pro menos? É. Né? Isso é íngreme, desigual e mal calçado, né? E aí, isso que vocês acham que é uma gradação, né? Que a gente chama? Aham. Então, esse é um recurso de linguagem ótimo, tá? A gradação, que é a letra B, ó. Viu? Saiu do mais pro menos. Pode sair também do menos pro mais, tá? Depende aí do que você quer fazer, tá? Tem gente que começa do menor para chocar depois, né? Tem gente que já começa no ruim já de uma vez, né? Sabe o que eu fiquei perdida aqui? É porque, na verdade, eu acho que eu nem entendo nenhuma dessas perguntas aí, ó. Como é que é, Dani? Desculpa, ficou baixinho. Fala de novo. Eu falo assim, que eu acho que agora você me perdido, mas eu acho que é porque eu não conheço o que significa, tipo assim, gradação, eufemismo, eu não lembro. Ótimo. Então, olha só. Vocês viram que ele fez uma gradação, né? Esse dava para saber também, tá? Mas a gente vai ter uma aula, ok? Eu não ia pôr essa questão, mas eu pus para a gente interpretar pelo texto. Mas a gente vai ter uma aula só de figuras de linguagem, porque todos esses recursos que estão aqui são figuras de linguagem, tá? Mas aqui eu coloquei para a gente conseguir interpretar pelo próprio texto, tá? Então, vocês viram que tem uma gradação. Quando vocês virem que há uns substantivos enumerados, eles estão fazendo ou uma enumeração, se eles são todos iguais, assim, se eles não estão fazendo uma escadinha de qualidades ruins até boas, ou de situações. Às vezes eles são só colocados normais, aí não é uma gradação, é uma enumeração mesmo, né? Mas aqui a gente vê, olha, a escadinha, o íngreme, o desigual, o mal calçado, né? Ô, Nath, mas eu fiquei com dúvida também se não poderia ser exemplificação. Ah, sim, isso. Aí aqui distrai a gente a letra D, né? Se podia ser uma exemplificação, ou seja, ele está exemplificando como que é o morro, né? Não seria uma exemplificação. Ele teria que falar assim, o que mortificavam os pés das donas era, por exemplo, o mal calçado das ruas, entendeu? Ele não põe como exemplo, ele já põe, não é o exemplo da mortificação dos pés,
tá? Ah, tá. É como que o morro tá e o que causou essa mortificação dos pés, tá? Entendi. Não tá a ver com a questão de exemplo, tá? Uma das coisas que mortificam os pés dessas pobres donas é o íngreme e o desigual, sabe? Não tá nessa Uhum. construção. Mas a sua dúvida, ela é importante porque a letra D é aquilo que eu falo com vocês, é a que distrai. Vocês, fiquei em dúvida entre as duas, B e D, e marquei errada, seria a D, né? Pois é. É isso, tem que pensar qual que é a construção da exemplificação. Veja, volta lá no trecho e vejam se ele está dando um exemplo do que está mortificando os pés, né? Ô, Se ele professora, tivesse... Oi, Dani. pode tirar uma dúvida, não sei se tem a ver, não, porque eu não lembro Ah. muito, mas só para mim ver se é mais ou menos isso. Tá. Exemplificação seria Uhum. alguma coisa de algum exemplo que a pessoa está dando no texto? É isso mesmo. Querendo relatar algo, né? Sim. Então, olha só, eu ia fazer a construção aqui, exatamente isso que você perguntou. Olha, se a construção do texto que tivesse aqui fosse assim, os pés das duas pobres donas estavam mortificados. Uma das causas era o íngreme, entendeu? Era, por exemplo, uma das causas, ele não foi falando assim, dando um exemplo de tudo aquilo que podia estar mortificando os pés dele. Ele foi muito mais objetivo, ele não queria dar o exemplo, ele queria dar a causa geral já, pá, né? Que aí ele fez essa causa dando a gradação, né? O que estava mortificando os pés dela, a causa da mortificação dos pés, é o terreno do morro, né? O íngreme, o desigual, o mal calçado, né? Ele não está falando, por exemplo, o íngreme, né? Ok? Entendeu, Dani? Sim ou não? Sim, né? Vou encarar como sim. A paráfrase é se ele tivesse falando uma coisa que as duas tinham falado, tá? Por exemplo, a Natividade fala para Perpétuo que seus pés estavam mortificados, né? O eufemismo é para abrandar uma realidade. Ele não está abrandando nada, tá, pelo contrário, né? Ele quer mostrar como que é mesmo. Ele não está deixando a questão mais bonita ali, né? Igual a gente quer falar, em vez de falar o eufemismo de morte, né? Em vez de eu falar assim, a pessoa morreu, ela faleceu, foi dessa, né? Se foi, né? Tá abrandando a realidade, tornando ela mais suave. Uhum. Né? Ele não faz isso, pelo contrário, né? Então, olha só, turma, vocês viram que essas duas questõezinhas aqui, simples, rápidas, né? Elas têm coisas que vocês precisam do texto, da leitura do texto, de conhecimentos que você já tem, mas não tirar o pé do texto, né? A gente interpreta um texto sempre com elementos que ele nos oferece, né? Seja pela sua fonte de quem ele é, de quem escreveu, que é o Machado de Assis, seja pelo que a gente já constrói também, do que a gente já sabe, está dentro do texto as informações, né? Viram que vocês conseguiram fazer, né? Eu sei que essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas eu só queria que essas duas trazer para você. Olha, eu esqueci a 2. Aqui, ó, vamos fazer a 2 rapidinho, então. Passei 2 vezes. Eu lembrava que eu tinha pegado a 2 mesmo. Lá, a caracterização das personagens centrais. Olha, quais são as caracterizações das personagens centrais? Quem são as personagens? A Natividade, Natividade e a Perpétua. Perpétua. Aí, quem que elas são? Elas são de onde? De onde que a gente já sabe que elas são? Burguesia. Isso, da burguesia do século XIX, da corte, né? Elas são ricas, né? Elas têm posses, estão lá. Em grande medida, em relação com a composição do espaço onde circulam. Olha lá, a caracterização dela não é feita pelo psicológico nem pelo físico, né? Por que identificamos de qual classe social que elas são? Por causa do espaço onde elas circulam, que é o Botafogo, no Rio. E elas nunca tinham ido no Morro do Castelo, né? Então, lá, no segundo parágrafo, da linha 6 a 14, observa-se essa relação na ênfase, né, dada ao seguinte aspecto retratado no ambiente, tá? Não lembro esse segundo... Eu não lembro esse segundo... Ai, que coisa. Peraí, turma. Eu não lembro esse segundo...
Eu não sei por que não tá dando com a setinha. Aqui, ó, segundo parágrafo, ó, aqui, ó, linha 5, 6, aqui, ó, 6 a 14 é o parágrafo. Então, lá, na atividade, conhecer outras partes do Botafogo, né? Ah lá, o íngreme desigual, olha os espaços que eles vão caracterizando o castelo, né? O morro do castelo. Mas elas continuavam a subir, como se fosse penitência, ó, devagarinho, cara no chão, véu para baixo. Elas estão escondidas, então? Uhum. Olha lá. Amanhã trazia certo movimento, olha lá, tinha as mulheres, homens, crianças, né? Empregada. Isso, lavadeiras, soldados, algum lojista. Então, um movimento aí da vida do Morro do Castelo, né? Então, a caracterização das personagens está sendo pelo ambiente que elas circulam, né? Elas circulam no Botafogo e elas estão lá num lugar que elas nunca tiveram. Então, tem essa descrição desse ambiente, né? E aí, não. Professora, qual foi o significado da palavra gênero? E qual ângulo que ela tem? Que ângulo ela pega, assim? Como é que é o significado da palavra? Gênero. Gênero? Ah, bom, vai ter vários significados. Em que sentido que você quer? Então, porque aqui no caso, ó, volta lá na pergunta. Volta, peraí. Ah, é o próximo. Porque eu não sei por que não tá indo pro 2. Olha que esquisito. Tá pulando. Peraí, turma. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Foi. Aí tem aqui. Diferenças de gênero. De gênero. Aqui vai ser o gênero feminino masculino, tá? Ah, tá. É que eu cheguei a pensar nisso, eu não sei se era isso mesmo. Quando a gente falar gênero, raça, classe, aí a gente tá no gênero feminino masculino, tá? Que ele é binário, né? Nossa sociedade encara o gênero binário, né? Feminino masculino, só tem esses dois, mas a gente sabe que tem todo um negócio, né? Mas é feminino masculino, classe, as classes sociais, né? E raça, né? Que não é uma palavra boa, mas é a raça, se é raça branca, raça negra, indígena, né? Que não seria, ficou essa palavra, mas essa palavra é ruim, né? Não tem raça para humano. É uma raça só, é a humana, né? Mas que a gente tem as etnias dentro dessa raça humana, né? Então seria, vamos pensar, classe, gênero, etnia, né? Melhor dizendo, ok? Então, gênero, que as diferenças de gênero é pela diferença entre masculino e feminino, né? Então lá, observe essa relação dada no seguinte aspecto retratado no ambiente. Tem censura moral? Eu acho Não, que é a acho que é a primeira, B. eu acho que a resposta é a A, não é? Eu acho também, a A tá boa, né? A censura moral delas, elas estão com Tá, véu eu fiquei meio com dúvida da A, B, que gênero, mas aí você me trouxe o que é no texto, com base no texto, então não é. Mas e quando fala do empregado lá? Não pode ser, tipo, essa rotina de trabalho, não? lá, no segundo, a relação, aqui, ó, a relação na ênfase dada, o seguinte aspecto tratado no ambiente, né? As rotinas de trabalho. Pode ser, é uma boa, né? Ele vai falando, né? Das rotinas de trabalho. Eu pus o gabarito aqui, ó. Vamos ver se é a 2 e a B. É isso mesmo. As rotinas de trabalho encaixam mais. Porque olha só, vamos voltar. Aqui, ó, o texto. A gente tem aqui, ó. É porque fala muito de... Isso fala muito mais dos trabalhos do que da... Elas estão com a moral, com a censura moral, elas estão, tá? Sim. Mas olha só, é isso que a Duda falou muito bem, ó. Isso aqui, ó, não obstante continuavam a subir como se fosse penitência, devagarinho, cara no chão, Lavadeiras, soldados. A gente tem aqui a censura moral, mas é uma frase dentre o que é da descrição toda desse ambiente, que é a rotina de trabalho, que é justamente o que muda, não só o ambiente, Morro do Castelo e Botafogo, mas muito que separa essas duas é a rotina do trabalho. Elas não são lavadeiras, elas não são soldados, elas não são qualquer empregada, elas não são lojistas, padre, né? Elas não têm esse trabalho, elas estão sempre em casa, lá, né? Elas são burguesas, né? É porque o 2 está antes da sai mais essa questão também, né? Oi? O texto também sai mais sobre essa questão mesmo do trabalho, que fica mais, fala mais. Isso. Ele quer muito mostrar a diferença de classe mesmo entre as pessoas desse morro do castelo e as duas que foram lá, né? As forasteiras desse morro, né?
Então, é muito isso, é das rotinas de trabalho. Muito bem. A censura moral, gente, é o que distrai. Olha só, distraiu o professor. Quase que eu marquei a A, tá? Acontece comigo, acontece com todo mundo, tá? As que não pode ser diferenças de gênero, porque ele coloca mulheres, crianças, homens, né? Não tem diferença de gênero. Não tem um preconceito religioso aqui, apesar de falar da religiosidade, subir com penitência, mas aqui está mantendo no âmbito do cristão, do católico, e não está falando nada assim de um preconceito religioso, nem contra a cristandade, nem contra outra religião, né? Então, seria a dúvida aqui seria A e B, e aí a gente poderia marcar A, porque tem censura moral lá pela questão delas estarem com o véu para baixo, mas é uma frase dentro quase que o parágrafo inteiro falando dos trabalhadores, né, do humor, né? Então, vai valer muito mais as rotinas de trabalho. Então, quem foi na B, que é a Duda, acertou, passou no UERJ. Certo? Então, olha que diferente. Olha o que a gente tem que fazer. Viram que tem duas muito boas. Que tem. Vejam que aqui, essas aqui, ó, elas destoam do texto. Mas a letra A, ela tem no texto. Mas quem que tem mais no texto, quem que vai abranger mais essa questão é a letra B. Tá? Então, é assim que vocês vão fazer prova. É assim que vocês vão fazer as questões. E é assim que vocês vão fazer a 4, tá? A 9, que aí depois eram questões mais voltadas para o Isaú Jacó narrativa mesmo, né? Porque foi o que caiu no livro, no vestibular. Aí a 9, a 10, a 11. E aí tem um gabarito para vocês, vou deixar lá no nosso drive, tá? Combinado? Para vocês fazerem. Tá bom. Aí, certo? Ô, turma, ó, na aula que vem a gente vai ver um pouquinho do sujeito, tá? Então, o podcast que tá na aula, tá lá no nosso drive também, na nossa pasta, é o episódio 2, podem escutar, que é sobre o sujeito. Tem participação especial de um amigo meu que eu chamei, também professor. Professor, parece só tem amigo professor, né? Mas são amigos professores. E ele participou. Não é o que me trouxe a questão e trouxe a questão do Machado que a gente comentou, né? Mas outro. Aí ele participa lá para ajudar a gente a falar sobre o sujeito. E esses podcasts ajudam vocês a escreverem melhor lá em termos de norma culta, tá? Então, é isso, pessoal. Vocês querem alguma dúvida? Querem comentar algo? Eu adorei a aula. Ai, que bom, Duda, que bom. É Dani ou a Duda que falou, Duda, né? Duda. Ô, Nath, sabe o que eu achei bem interessante, assim? Porque aquela aula ficou bem, assim, bem gravada dentro de mim. A aula que você falou, assim, que quando a gente lê o texto, assim, aí você tem que olhar bem e ver se tem figura, o que está apresentando ali. Porque o que estiver apresentando te ajuda a entender mais o que, vamos supor, uma embalagem te fala, te informa. Então, você consegue tirar mais coisas. Você lembra de falar disso? Lembro. Sim, claro. E agora no texto aqui, eu acho engraçado. Eu falo assim, ó, tem uma diferença aí, ó. Tem uma classe diferente da outra. Muito tem uma mudança aí, né, de negro. E aí eu fui pensando e puxando isso. Aí na hora que a Daphne falou a história do Machado de Assis e tudo, aí eu falei, pronto, agora eu entendi melhor esse texto. Já estava vendo que tinha alguma coisa aí no meio que tinha a ver. Quando falou da história, aí eu entendi. Aí eu aprendi muito isso, acho que que ótimo, Dani. Essa questão, sabe, de ver, tentar enxergar além do que está ali. Então, eu vi o texto e um pouco da história dele e entendi. Isso ajuda até a responder as perguntas. Total, muito bem, isso mesmo. Tá? Bacana. Fiquei muito feliz, isso. A aula tem que ser para isso, né? Não é só para fazer a prova, não, mas para estar dentro da gente também, né? Vou dormir muito feliz com o seu comentário, Dani, adorei. Que bom, e eu vou guardar isso o resto da vida, porque a gente também, no meu caso, né? Eu sou cristã, então a gente também prega, então a gente também monta sermões, essas coisas. E é muito legal, porque a gente lê muito a Bíblia, então você começa a enxergar a Bíblia de uma outra forma, você consegue ver além do que está escrito, sabe? Ótimo. É muito legal. Interpretando os textos, né? Não pode deixar ninguém falar pela nossa interpretação, né? Legal. Muito obrigada, turma. Foi lindo. Obrigada a você. Então, vou deixar lá na pasta para vocês fazerem o resto das questões, tá? Cineide, melhoras. Fica bem aí quentinha, tá? Obrigada. Mas eu vou ver a aula de novo.
Isso, depois você pode ver, tá gravadinha lá, tá bem? Um beijo grande, turma. Boa noite. Beijo. Tchau, beijo, boa noite. Obrigada. Pedro.